Olá! Nesse vídeo nós vamos continuar o assunto da primeira ressurreição, dentro daquele grande tema chamado a diferença entre a vida eterna e o reino. O assunto que vamos tratar tem a ver com a questão da primeira ressurreição, agora dentro do texto de 1 Coríntios capítulo 15. Nós já havíamos falado no vídeo anterior, já havíamos feito até mesmo a leitura dos versículos 20 a 23 de 1 Coríntios capítulo 15, mas não chegamos a entrar porque nós nos detivemos um bom tempo na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, já que no Novo Testamento parecem haver dois lugares que mostram, que todos os cristãos participarão da primeira ressurreição ao mesmo tempo, na parousia do Senhor, na vinda do Senhor Jesus. Esse é o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, que nós abordamos de forma resumida na introdução do assunto de 1 Coríntios 15. Vamos falar dele um pouco mais detalhado mais para frente. E o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículos 20 a 21, a 23, na verdade, mais propriamente dito. Nós já falamos de forma panorâmica de 1 Tessalonicenses 4, explicamos o que significa aquele termo, os que dormem em Jesus, os que adormeceram em Jesus. E hoje nós vamos começar a entrar propriamente no texto de 1 Coríntios para vermos uma outra expressão importantíssima em relação à ressurreição e à ordem da ressurreição, que é a expressão os de Cristo, né? Esse tal Christou em grego, esse genitivo. E nós vamos fazer uma abordagem, né, de alguns versículos chaves para a compreensão do que Paulo realmente quer dizer quando ele fala que os de Cristo serão ressuscitados na sua vinda, na sua parousia. Então muitos mestres eruditos da palavra de Deus entendem que aquele os de Cristo, que serão ressuscitados na sua vinda, na sua parousia, Paulo ao mencionar isso está se referindo a todos os cristãos que já morreram. Mas nós vamos ver que não é isso que o apóstolo está dizendo. Então nós vamos começar a abordar alguns versículos chaves de todo o texto de 1 Coríntios 15, para nós vermos o que realmente significa a expressão os de Cristo na sua vinda. Já que, como nós vimos em vídeos anteriores, nem todos os cristãos terão parte na primeira ressurreição e na glória do reino do Filho de Deus, no reino milenar de Cristo nessa terra. Alguns só serão ressuscitados no último dia e não na primeira ressurreição. Mas aí você vai dizer, mas, como a gente está vendo aqui, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, não diz que todos os que morreram vão ressuscitar na última trombeta? Não serão todos que vão encontrar o Senhor? Nós vamos ver que não serão todos. E vamos ver o que significa ressurreição também, né? Então vamos começar aqui agora. Eu continuo lendo o texto do nosso irmão George Henry Lang, extraído do seu livro Primícias e Colheitas, né, que nós traduzimos esse capítulo. O capítulo 2, Os que são de Cristo Jesus. Continuando de onde havíamos parado. Agora nós vamos ver aqui a questão da imagem do celestial. Nós vamos ver aqui uma outra objeção que se faz ao ponto de vista que nem todos serão ressuscitados e também transfigurados, que é os versículos que falam que se trouxemos a imagem daquele que é terreno, importa que venhamos a trazer também a imagem do celestial, ou traremos a imagem do celestial. Então alguns pensam que porque Paulo está dizendo isso, era como se Paulo dissesse, olha irmãos, assim como por causa de Adão, nós trouxemos a imagem do terreno, do caído, agora por causa de Cristo e sua obra perfeita, todos nós cristãos, na vinda dele seremos glorificados, os mortos todos em Cristo serão ressuscitados e nós traremos a imagem do celestial. Todos nós. É isso que se pensa ao ler esse texto, mas nós vamos ver que não. Então, continuando da onde havíamos parado aqui, né? Mas ainda se afirma que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, embora a Escritura declara que nem todos dormiremos,
pelo fato de que alguns estarão vivos na vinda do Senhor, a Escritura menciona que todos seremos transformados. E com certeza, diz o objetor, aquele que não concorda com o que nós estamos falando aqui, ele diz com ênfase, todos significa todos. Então todos os cristãos serão glorificados na vinda de Jesus. E o nosso irmão prossegue, e certamente assim o é, todos mesmo. Mas notemos que no versículo 22 está dito, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. Portanto, nesse mesmo capítulo, todos, o termo todos, significa coisas diferentes. E no versículo 51, o termo requer limitação, já que se refere a uma parte menor daqueles que se encontram sendo citados no versículo 22. Então o apóstolo vai mostrar ali que esse todos é para certas pessoas que cumprem determinadas condições. Todos que estiverem cumprindo essa condição serão transformados. Entendeu? É um grupo que inclui só os crentes e crentes que estão cumprindo certas condições. O todos do versículo 22 inclui cada homem. Só que ali, quando fala que todos os homens serão vivificados através de Cristo, não está dizendo que é todos ao mesmo tempo. Então não é porque eu digo que todos serão que eu estou querendo dizer que todos é ao mesmo tempo. Porque nem aqueles que serão vivificados em Cristo serão ao mesmo tempo. Já que cada homem que morreu será vivificado por Cristo. Até os incrédulos. Mas os incrédulos, a Bíblia deixa bem claro em Apocalipse 20, versículo 5, que vai ser só no último dia. E João 6 deixa claro que alguns crentes também vão ser só no último dia. Entendeu? Enquanto tem alguns que serão vivificados naquele momento da vinda de Cristo. Mas todos serão sim, mas não ao mesmo tempo. E agora, o todos do versículo 51, que seremos transformados, a palavra transformados aí significa glorificados, nós vamos ver que ele se refere a pessoas que estão cumprindo certas condições para que isso aconteça. Continuando aqui, diz assim, o último e imediato contexto, né, do versículo 51, que fala todos seremos transformados, está nos versículos 48 e 49, que falam daqueles que devem trazer a imagem do celestial. Isto é, devem compartilhar com o Senhor da sua forma celestial, da sua glória e soberania. Agora, a leitura mais difícil e, portanto, a mais provável é a que aparece na versão revisada inglesa, que diz, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. Certo? Essa é a leitura que é feita. É evidente que alguém que copia um documento provavelmente não inserirá, por engano, uma palavra ou ideia mais difícil do que o manuscrito que o precedeu. Sempre que você vai fazer uma tradução, o tradutor nunca quer complicar mais do que o escrito original. O que o nosso irmão Lang está tentando dizer aqui é que nós temos que atentar para o texto original, embora ele pareça mais difícil. Porque algumas edições, como a que a gente leu aqui, coloca que é fato que se trouxermos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial. Como se fosse uma coisa assim, já garantida. Porque Adão pecou, nós ficamos sujeitos à imagem do terreno, distorcido, caído. Agora, porque Cristo cumpriu a justiça, então certamente todos nós, independente do que somos, de como vivemos, vamos trazer a imagem do celestial também quando ele voltar. Porque ele já pagou tudo, já fez tudo, e agora nós vamos ser glorificados, não importa a maneira que a gente viva. É isso que muitos entendem ao ler essas traduções. Mas nosso irmão Lang está querendo dizer o seguinte, nós devemos atentar para a tradução original, embora ela pareça mais difícil. Embora ela pareça mais difícil. E ele está dizendo, é evidente que alguém que copia um documento provavelmente nunca inserirá, por engano, uma palavra ou ideia mais difícil do que o manuscrito que o precedeu. De modo que, como regra, é provável que a leitura mais difícil tenha sido a leitura original. Sempre o manuscrito original pode ser mais complexo. Os tradutores vão atualizando e vão deixando o escrito mais light, né? Mais leve de se entender, mais fácil. Só que essa facilidade, muitas vezes, na tradução, vira, como diz o irmão Gini Francesco, meu querido e saudoso irmão, vira uma traição.
Tradutor está muito próximo de traidor. Porque sem querer, para tentar facilitar o texto, ele tira e coloca palavras que não aparecem no original e muda todo o significado. Além disso, neste caso, a tradução mais fiel que diz também devemos trazer, certo? Essa é a tradução mais fiel. É tão bem atestada pelos manuscritos mais antigos que foi adotada como verdadeira leitura pelos eruditos Lachmann, Tinsendorf, e foi adotada como texto oficial por Alford, Westcott e Hort. E foi tido como texto oficial nas últimas edições do Novo Testamento grego e Van Sunday. Então, o que ele está dizendo aqui? Que esses grandes eruditos, como Henry Alford foi um grande exegeta da língua grega do Novo Testamento que viveu no século XIX, para o século XX. Ele era autodidata, aprendeu latim, grego, hebraico, praticamente sozinho, e depois cursou um curso de teologia e filosofia e também de hebraísmo, né? E também de grego das escrituras. Ele se formou especialmente no grego, embora ele soubesse falar um pouco de hebraico e também falasse muito bem o latim. E ele escreveu um comentário exegético do grego do Novo Testamento, que é um dos maiores comentários já escritos na história sobre o Novo Testamento grego. E esse Henry Alford, o Deão Alford, né? E também o outro grande erudito do texto grego, Westcott, eles dizem que a melhor tradução não é a tradução que diz, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial como se já fosse algo garantido. Eles dizem que a tradução é também devemos trazer. Mas esse devemos não é um devemos de certamente traremos. Não. Esse devemos, no texto grego, segundo Henry Alford e as autoridades, ele é um subjuntivo que indica uma ação que pode ou não acontecer, dependendo da forma responsável como eu reajo. Então está sobre a minha responsabilidade o dever de trazer. O verbo devemos, né, indica que eu tenho a responsabilidade de trazer, mas está sobre a minha responsabilidade de trazer. Eu tenho que reagir, que cooperar com Deus para que isso aconteça. Não está dizendo que é uma certeza garantida. Por isso que as traduções muitas vezes não ajudam. Elas colocam como uma certeza já definida, e não é assim. O próprio bispo John Charles Ellicott prefere a leitura comum, a leitura mais comum, não essa mais complexa que o Dean Alford e o Deão Alford, o exegeta grego, adota. Mas o próprio Ellicott, embora prefira a leitura mais comum, ele a prefere apenas em termos subjetivos e internos. E sua observação sobre a autoridade externa é enfática. Ele diz, é impossível negar que o subjuntivo, que é a forma do verbo que indica algo que pode ou não acontecer, esse subjuntivo grego forezomen, né, é a palavra forezomen em grego, esse termo, né, subjuntivo forezomen, é apoiado por uma autoridade muito preponderante. Ou seja, essa expressão que diz devemos trazer, que infelizmente nas maiores traduções da nossa língua portuguesa não aparece assim. As traduções, quando são feitas de João Ferreira de Almeida atualizada, colocam, assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos a imagem do celestial. E esse subjuntivo é anulado. O subjuntivo que indica algo que pode ou não acontecer, que está na dúvida se vai acontecer ou não, dependendo da forma que eu vou reagir. A responsabilidade que está sobre mim, isso é tirado. Porque eles não traduzem correto o subjuntivo. Aonde aparece o subjuntivo? Nesse termo, devemos. Mas o verbo devemos aqui é o verbo do dever no sentido de que eu devo, está sobre a minha responsabilidade. Não é como a gente usa a palavra devemos trazer também no sentido de uma certeza. Trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer então a imagem do celestial, como se fosse uma certeza. Devemos então trazer. Não, o dever aqui é no sentido de estar sobre a minha responsabilidade trazer a imagem do celestial, se eu reagir.
É meu dever fazer isso, é minha responsabilidade. Ora, agora se esse subjuntivo, que em grego é forezomen, né? Essa expressão devemos em grego, esse forezomen, esse subjuntivo, ele, de acordo com essas autoridades do grego, indica que é minha responsabilidade trazer, indica que isso pode ou não acontecer. Se eu viver uma vida cristã relaxada, desleixada, sem consagração, sem busca, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem obediência a Deus, sem render minha vontade a Deus, jamais Cristo vai se formar em mim. Jamais eu vou trazer a imagem do celestial aquele dia. Porque a glória é consequência de transformação. E transformação acontece através da minha rendição a Deus. Todo o Novo Testamento diz isso muito claro. Por isso que Paulo diz para os Coríntios, na segunda carta aos Coríntios: nós vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça está aqui para te capacitar, mas não para substituir você. Você tem o dever, a responsabilidade de responder positivamente à graça. Por isso Paulo vai dizer para Timóteo: esforça-te na graça que está em Cristo Jesus. Esforça-te na graça. Para os reformados, principalmente calvinistas, graça é contrária a toda obra e esforço. Sim, para a nossa salvação eterna é. Mas para o nosso galardão do reino, não. Para o nosso galardão que fala de transformação, que toca na nossa pessoa, Deus quer a resposta do nosso coração. Por isso, esforça-te na graça. Você sem a graça não pode, mas a graça sem você não quer. Deus não quer fazer se você não cooperar. E você não pode fazer sem Deus porque você é fraco e inútil. Nós somos fracos e inúteis. Mas na graça é possível se esforçar. Não para a vida eterna. Para a vida eterna a graça fez tudo. Mas para a sua transformação pessoal, que envolve relacionamento, Deus quer resposta da sua volição, da sua vontade. Por isso que o subjuntivo forezomen, que é traduzido mais corretamente, de acordo com essas autoridades, como devemos trazer também, no sentido de responsabilidade que está confiada a nós, é algo muito sério. E as traduções muitas vezes não colocam desse jeito. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 15, eu vou até ler aqui no versículo 48 e 49, ele fala: como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Você vê que aqui, a João Ferreira de Almeida atualizada, ela traduz o subjuntivo forezomen por devemos. Mas alguns pensam que esse devemos é um devemos assim de certeza. Ora, como trouxemos a imagem do terreno, certamente devemos trazer também a do celestial. Isso vai acontecer conosco, com toda certeza. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando de um dever, de algo que é sua responsabilidade fazer. Está sobre você o dever de trazer a imagem do celestial. Exige cooperação sua. Exige cooperação sua. Alford, esse próprio Deon Alford, o exegeta do grego do século XIX para o XX, fala que nenhuma conjectura que se baseia na dificuldade doutrinal deve ser admitida se for contrária à verdade mostrada no consenso dos manuscritos gregos nas mais variadas versões. Ou seja, se todos os códices gregos adotam um parecer ao traduzir esse versículo. Todos, a maioria. Né? E eu tenho uma conjectura diferente, mas os códices gregos estabelecem, mesmo que de forma complexa, uma verdade. E a minha conjectura pensa diferente disso, jamais eu devo adotar minha conjectura.
Eu não posso admitir ela. Eu tenho que ficar com o que está na doutrina estabelecida, mesmo que de forma complexa nos manuscritos gregos. E então, Weymouth reforça esse ponto de vista ao traduzir essa expressão para façamos com que também tenhamos. Né? Esse outro grande erudito aqui, Weymouth, ele diz isso, que essa expressão significa, então, deveria ser propriamente traduzida, que nós façamos que também tenhamos a imagem do celestial. Mas você vê que é seu dever? Quer dizer que se você não cumpre essa condição, você não está incluído entre os que serão transformados? Sim, o versículo 51 diz, todos seremos transformados. Mas lembre-se que esse todos, ele é, na verdade, precedido pelo versículo 48 e 49, e o 49 termina dizendo que esse todos aqui está se referindo a quem está cumprindo essa condição, a quem está vivendo de acordo com esse dever, com o dever de trazer a imagem do celestial. Se você não vive dessa forma, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Você não vai fazer parte disso, meu irmão. Se você não cumpre as condições estabelecidas, você não será contado. Então todos seremos transformados. Sim, é verdade, todos seremos. Mas esse todos está se referindo a um grupo menor que tem cumprido a condição do dever de trazer a imagem do celestial, de viver conforme Cristo na terra, de permitir que a imagem de Cristo se forme nele, para que por fim ela resplandeça dele naquele dia. Por intermédio dessa exortação, o apóstolo coloca sobre os cristãos a responsabilidade de se assegurarem de trazer aquela imagem do celestial que é indispensável para herdar o reino de Deus, de acordo com o versículo 50. Nisso, Paulo é apoiado por Pedro, que também escreve sobre a herança que está reservada nos céus, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 4, da qual ele ainda faz uma descrição pela afirmação posterior que o Deus de toda graça vos chamou para a sua eterna glória, conforme 1 Pedro 5, verso 10. Todavia, em sua segunda epístola, Pedro prossegue conclamando aqueles que foram chamados a com mais diligência. Diligência significa disposição, prontidão, confirmarem a sua vocação e eleição, conforme 2 Pedro 1, 10. E eleição é um assunto que não tem a ver com vida eterna ou salvação eterna. Eleição tem a ver com a glória do reino. Todo que foi salvo e foi eleito e predestinado para o galardão, para o reino, para a glória do Filho de Deus. A salvação está aberta a todos os homens. E depende de você dizer sim para Deus. Claro que com a ajuda da graça. Você nunca diria sim para Deus se a graça não viesse ajudar você a ter condição de dizer sim. Mas ela te ajuda, ela não te substitui. É você que diz sim ou não. Agora, eleição na Bíblia não tem a ver. Não tem um versículo na Bíblia que liga a eleição à salvação eterna ou perdição eterna, como os calvinistas falam. Calvino não viu o reino milenar. E por isso fez essa bagunça teológica que faz Deus parecer um esquizofrênico, que por um lado diz que ama todos os homens, mas já destinou alguns para o lago de fogo e outros para a vida eterna. Que Deus louco na imagem de Calvino é esse? A salvação, a graça, diz Paulo, se manifestou salvadora a todos os homens. Mas aí tem os versículos que falam que Deus elegeu alguns para serem conformes à imagem de seu filho. Sim, mas a imagem do filho não tem a ver com vida eterna. Tem a ver com o alto privilégio de ter a glória de Cristo para governar com ele. Então significa o seguinte, resumindo aqui, meu irmão e minha irmã que assistir esse vídeo, e qualquer um que vier a ter acesso a esse vídeo aqui. A salvação está aberta a todos. A graça está manifestada salvadora a todos. E todos que respondem à graça estão predestinados a serem conformes à imagem do Filho de Deus para terem a herança. Eles recebem o direito à herança e estão predestinados a isso. Então, predestinação tem a ver com herança, não tem a ver com salvação ou perdição eterna. Que bagunça fez João Calvino por não entender essa verdade.
E que loucura esquizofrênica tem sido produzida no cristianismo calvinista reformado. Por não entender em que esfera atua a eleição divina. Só que embora você foi eleito e predestinado por ter crido em Cristo para essa herança, Pedro fala que se você não confirmá-la com diligência, você pode perder a herança. Porque a herança é condicional à obediência. Já é sua por direito. Mas você pode perdê-la. Assim como a primogenitura era do primogênito no Antigo Testamento. Mas se ele ofendesse ao pai, se ele não vivesse de maneira digna dessa primogenitura, a primogenitura era transferida para outro. Foi o que aconteceu com Rúben. Ele tinha o direito ao sacerdócio, à realeza e a uma porção dobrada da terra. Mas ele fornicou, desonrou ao pai, e o que aconteceu? Ele não deixou de ser filho. Ele continuava sendo filho de Jacó. Mas ele perdeu a herança. A realeza foi dada a Judá. A porção dobrada da terra foi dada a José. E o sacerdócio foi entregue a Levi. Assim também todo filho de Deus tem direito à herança, porque em Cristo todos os filhos de Deus agora são primogênitos. Por isso que Hebreus 12, a partir do versículo 23 a 25, vai usar a expressão ali, a igreja dos primogênitos, arrolada nos céus. Todos os filhos têm direito legal à primogenitura. Mas o capítulo 12 de Hebreus vai dizer que essa primogenitura pode ser perdida. Note que não é a filiação que pode ser perdida, você continua sendo filho, mas você não será mais filho primogênito. A verdade da primogenitura no Antigo Testamento hebraico tem a ver com a verdade da predestinação à plena filiação em Cristo no Novo Testamento. Essa palavra filiação no grego, huiostesia, significa ser adotado na família divina, com todos os privilégios de herança dessa família. Mas ela tem a ver com herança, ela não tem a ver com salvação ou perdição eterna. É para isso que você foi predestinado por ter crido em Cristo. Você creu e Deus, sabendo que você ia crer, te destinou a essa herança. Mas Pedro diz com todas as palavras que essa herança pode ser perdida se você não confirmar com diligência a sua eleição. Ora, para que você vai confirmar se a eleição não pode ser perdida? Não tem sentido. Confirmar aqui significa reter, segurar, não deixar escapar. Mas se a eleição não pode ser perdida, é porque a eleição te coloca numa posição para receber a herança. Mas você tem que andar condizente com isso. Senão, apesar de predestinado, você pode não alcançar isso durante a era do milênio. Embora na eternidade depois você vai alcançar. Mas você está entendendo em que esfera ocorre a eleição divina? Em que esfera ocorre a predestinação divina? Deus não destina ninguém ao lago de fogo, como Calvino disse. E nem destina ninguém a ser salvo pela graça. Deus destina a herança do reino, os que creram. Mas mesmo essa herança predestinada, essa huiostesia, essa plena filiação em Cristo, conforme Efésios 1:4, pode ser perdida. Por isso que Hebreus 12 vai fazer essa exortação, a nós andarmos de acordo com isso, para não perdermos a glória disso no reino. Ao passo que a verdade disso no Antigo Testamento, o povo hebreu, a cultura judaica, não tem nada que equivala ao termo greco-romano da huiostesia, a essa adoção, conforme a lei romana, no estilo romano helenístico, fazia na época de Paulo. Mas eles têm uma prática do Antigo Testamento que corresponde a essa da cultura greco-romana, que é a primogenitura, que podia ser dado àquele que tinha sido destinado a ela, por ter nascido primeiro, ou podia ser tirado se ele não andasse em obediência. Então, quando você nasceu em Cristo, seu destino está pré-anunciado, pré-determinado, a glória com ele. Mas você pode perder isso. Você tem um pré-direito já. Assim como um filho que nasce na casa de um pai, só pelo fato de ter nascido na casa daquele pai rico, vamos dizer que ele já está como que pré-encaminhado para receber a herança na hora que o pai morrer. Porque se ele nasceu desse pai, é lógico que ele vai herdar alguma coisa. Mas e se ele é desobediente? O pai tem autoridade legal para deserdá-lo e transferir a sua herança para outro. Isso foi o que aconteceu
no caso da primogenitura no Antigo Testamento, e é o que pode acontecer com a huiostesia, com a filiação para posse de herança no Novo Testamento. É nesse sentido que é a predestinação. Você nasceu, então você tem um destino, a glória. Mas esse destino está condicionado à obediência. E por isso Pedro fala, confirmem com mais diligência a vossa eleição. Confirma, retenha isso, mantenha isso. Porque isso tem a ver com coroa. E coroa pode ser perdido. Sobre isso, nós ainda vamos gravar um vídeo aqui para falar em que esfera ocorre a eleição divina. Não existe um versículo no Novo Testamento que ligue a eleição à salvação eterna ou condenação eterna. A salvação está aberta a todos os homens que responderem sim à graça de Deus, quando a graça os visita e os capacita a entenderem o Evangelho. Mas quando a graça faz esse trabalho, alguns homens dizem não, por isso são condenados. E alguns dizem sim, e por isso são salvos. Isso não é glória para o homem. Porque que homem vai bater no peito falando, fui eu que criei, a glória é minha? Não, a glória é da graça, que capacitou você a dizer sim. Se ela não tivesse feito isso, nem sim você teria dito. Então mesmo que o homem diga sim, a glória ainda é de Deus. Essa ideia que Calvino fala, que se o homem puder dizer sim, Deus está sendo diminuído, é uma falácia. É uma falácia. Porque se o homem diz sim, sustentado pela graça, porque a graça capacitou ele a dizer sim, então a glória final ainda está com a graça. Está com Deus. Porque sem a ajuda de Deus ele não seria capacitado a dizer sim. Mas a graça capacita para que o homem diga sim. E assim ela respeita a imagem de Deus criada no homem. Isso só faz Deus mais digno e não menos digno. Ora, se você respeita uma pessoa, isso faz você menos digno ou mais digno? Deus é digno porque é justo nos seus caminhos. Mas nós vamos falar disso em outros vídeos. Nós temos um texto do próprio irmão Henry Lang sobre esse assunto que nós vamos postar aqui na série O Escriba Versado e depois vamos gravar vídeos no futuro aqui sobre essa questão em que esfera ocorre a eleição. Mas essa eleição tem que ser confirmada e ela tem a ver com o reino e não com vida eterna ou condenação eterna. Agora, entendendo que isso pode ser perdido, que tem que ser confirmado, Pedro está mostrando assim que este chamado para compartilhar a glória de Deus tem de ser assegurado. Ele não está de forma alguma discutindo a justificação pela fé. Não é nisso que ele está falando que a eleição tem que ser confirmada. Ou sugerindo que isso deve ser garantido por obras feitas após a conversão. Certo? Sem dúvida, a justificação e a vida eterna não são confirmados por obras feitas após a conversão. Não são o assunto de Pedro aqui. Ele escreve expressamente para aqueles que conosco já alcançaram fé. Já alcançaram. Veja que esse versículo está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10, se eu não me engano, né? É isso mesmo, 2 Pedro 1, 10. Ele diz que nós temos que confirmar nossa vocação e eleição. E você vai ver onde ele termina falando disso. Ele termina falando da entrada no reino do Senhor Jesus. Não na vida eterna, mas no reino do Senhor Jesus. É para isso que a eleição vem. É para isso que você é predestinado, para a glória, por ter crido em Cristo. Não é que ele predestina para você crer, é porque você creu, ele te predestina para a glória. E aí ele diz assim, ele escreve expressamente para aqueles que já tinham alcançado fé igualmente preciosa na justiça de Deus e do nosso Salvador Jesus. Então ele não está falando de justificação aqui. Ele está dizendo que aqueles que já estavam justificados, porque alcançaram fé na justiça de Deus por meio de Cristo, agora tinham que fazer confirmada a sua vocação, o seu chamado do alto, porque vocação significa isso, seu chamado do alto para a glória do reino. O chamado da graça é para compartilhar a glória eterna de Deus, ou como Paulo expressa, compartilhar o reino e a glória do próprio Deus. E ele nos diz que ele exortava, encorajava e consolava aos Tessalonicenses a fim de que seus filhos na fé pudessem andar de maneira digna de Deus. Paulo falando isso sobre os Tessalonicenses. Que os havia chamado para tal dignidade suprema do seu reino e da sua glória. Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 a 12. Então o chamado, a vocação, tem sempre a ver com reino, com galardão, com glória. E esse chamado vocação, esse chamado eficaz, que o calvinismo entende errado,
é o que faz a predestinação ser válida. Mas a predestinação tem a ver com glória, não com vida eterna. Pelo fato desse chamamento mais honroso precisar ser assegurado, confirmado, conforme a tradução mais fiel ao grego, por um andar digno, a fim de que os crentes possam ser considerados dignos do reino de Deus, pelo qual eles padecem, conforme 2 Tessalonicenses 1,5, a leitura que diz em Coríntios, que possamos chegar a ter a imagem do celestial, torna-se consistente e importante. Então ali, quem é que vai ser glorificado? Os que cumprirem essa condição. Então, se tem crentes que morreram, mas antes de morrer cumpriram essa condição, eles serão também ressuscitados e participarão da glória. Se eles não cumpriram, não serão. E se há vivos, crentes vivos na vinda do Senhor, que também cumpriram essa condição, eles também serão ressuscitados. Ressuscitados não, glorificados. Mas se não cumprir essa condição, se não honrar o dever de trazer a imagem celestial, não serão. Porque esse é um subjuntivo, forezomen, o termo grego, que indica algo que pode ou não acontecer se você reage. Mas se você não reagir, não é para você. E é por isso que, quando Paulo fala os de Cristo na sua vinda, isso é um genitivo grego, tou Christol, que significa os que fazem parte do círculo íntimo, os que vivem em intimidade com o Messias. Não está dizendo que é toda a igreja. Toda a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Mas se ela tem andado a ponto de fazer parte do círculo íntimo do Senhor Jesus, isso é uma outra história. Então, tanto o genitivo grego, tol, Christol, como o subjuntivo grego, forezomen, indica algo que pode ou não acontecer de maneira como eu vivo. E por isso que, apesar de ter sido salvo e eu ter sido predestinado para a glória, a predestinação para a glória que diz respeito ao reino pode ser alcançada ou não. Então, meu irmão e minha irmã, a vida cristã é algo sério. Nós temos que nos santificar, temos que buscar o Senhor com arrependimento, com quebrantamento, render a nossa vontade a Deus. Do contrário, nós não seremos contados entre os de Cristo, tou Cristol. Ali não está falando de todo salvo, está falando dos que fazem parte do círculo íntimo. E no próximo vídeo que nós vamos gravar, nós vamos falar agora dessa ressurreição das primícias. Cristo é as primícias dos que dormem, mas ele também tem um grupo de círculo íntimo nesse aspecto das primícias que serão ressuscitados por ele para essa primeira ressurreição para a glória. Esses são os de Cristo, tal Cristol, os do círculo íntimo. E nesse próximo vídeo que a gente vai gravar falando disso, aí nós vamos tanto falar da ressurreição de Cristo como as primícias, que inclui também os vencedores que compõem o seu séquito de relacionamento íntimo, como também nós vamos ler o estudo do apêndice desse genitivo tou Cristol em grego. Isso vai ficar mais claro para você. Que não está falando em 1 Coríntios que todo cristão vai ser glorificado e todo cristão que morreu vai ser ressuscitado. Não. Todos os de Cristo, tou Cristol, que fazem parte do círculo íntimo dele, que morreram, vão ser ressuscitados. E dos vivos, o todos seremos transformados, inclui aqueles que estão cumprindo o dever de trazer a imagem do celestial. Devemos, é nossa responsabilidade trazer, para que então sejamos transformados. Se você está cumprindo essa condição, amém. Se não, não. Não está falando de todo crente ali, porque simplesmente creu. Está falando de quem honra esse dever. Mas isso nós vamos deixar para falar um pouco mais no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar agora especificamente do tou Cristol. E quem são aqueles que compõem, dei um cortezinho no vídeo aqui. Então, o que eu estava dizendo é isso. No próximo vídeo nós vamos falar especificamente do tou Cristol. Ou seja, os de Cristo. O que significa esse genitivo? Significa os que fazem parte do círculo íntimo do Messias, do Cristo, e não de todo cristão que simplesmente creu. Esses que cumpriram essa condição fazem parte do seu círculo, do seu séquito de vencedores, do seu círculo de amizade íntima, e eles serão ressuscitados na parousia do Senhor. Os demais, só no último dia.
E dos vivos, quando Paulo fala todos seremos transformados, nós acabamos de ver aqui, que isso diz respeito por causa do subjuntivo forezomai em grego, que indica algo que pode ou não acontecer, de acordo com a resposta que eu dou. É meu dever fazer com que isso aconteça, por isso devemos trazer, está sobre a minha responsabilidade trazer a imagem do celestial. Se eu honrar isso, e estiver entre os vivos quando ele voltar, aí sim, eu serei transformado. Nunca leia o versículo 51 e o 50 isolado do 48 e do 49. É para quem cumpre a condição. E no próximo vídeo nós vamos ver que essa condição também se requer dos santos que morreram. Se eles cumprem essa condição, então eles são os do Cristo. Tol, Cristol. Mas isso fica para o próximo vídeo. E eu agradeço aqui até aqui a paciência de vocês. E que Deus abençoe e nos dê graça para continuarmos abordando esses assuntos profundos que muitas vezes não são muito bem comentados no meio da Igreja de Deus. Que Deus nos dê sua graça. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.